Gente, boa noite. Esse é o armário de papelão que eu falei pra vocês, que eu ia postar o passo a passo, e eu postei ele hoje à tarde, e para que muitos vissem que não é de madeira, ele é totalmente de papelão. Eu reforcei toda a peça e pintei com tinta esmalte sintética, certo? Coloquei alguns arranjos, alguns cianinha e pérolas para que os acabamentos ficassem mais, não ficassem muito explícitos, certo? Então, quanto mais você puder fazer, livrar o acabamento dele, um acabamento mais perfeitinho, melhor para a peça ficar mais parecida com o MDF. Nós vamos precisar de uma folha de papel Paraná, cola quente, estilete, lápis, régua, tesoura. Observação, a tesoura não é para cortar o papelão, porque se você for cortar o papelão com a tesoura, você pode observar que ela tem uma fibra. Se você usar a tesoura, ela vai mastigar a fibra, e aí você vai perder uma certa espessura do papelão. Então não costume usar a tesoura, e sim só o estilete para cortar o papelão, certo? Vamos agora cortar o papelão. Essa vai ser a caixa que vai ser o tamanho do meu armário. Eu vou fazer um mini nicho, que seria, não vai dar para fazer um desse tamanho, porque eu não tenho uma caixa desse tamanho. A caixa que eu consegui agora neste momento foi essa, então eu vou fazer como se fosse essa peça daqui para cá. Vocês criam o tamanho que vocês quiserem. Eu vou dar só o primeiro passo para que vocês possam saber como é que monta a espessura, como é que faz um acabamentozinho para que vocês possam fazer o de vocês, certo? Então agora eu vou cortar a caixa, tirar, deixar ela na espessura que eu quero. De preferência trabalhem com um estilete bem amolado, porque facilita o trabalho para vocês. Como vocês podem ver, a caixa ficou dessa forma. Essa caixa, para ela ficar na espessura de um MDF dos seus 5 centímetros, né, de 1 milímetro, você precisa fazer um preenchimento nela todinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma outra caixa, essa aqui é minha assistente Juju, né? Dê licença, Juju, fica aí. Eu vou abrir essa caixa e vou fazer vários pedacinhos para fazer o preenchimento dela aqui todinho. Aproveitando que ela tem o fundo que vai precisar de um bom preenchimento, eu recorto logo e faço um preenchimento. Como vocês podem ver, eu cortei já algumas peças, certo? E encaixei aqui dentro. E depois eu vou colar todas essas peças aqui. Eu cortei 2 tiras para encaixar por dentro. Olha aqui, foi que eu fiz. Eu cortei aquelas caixas que estavam aqui, certo? Cortei um pedaço para colocar no fundo. E aí eu vou encaixando. Esse pedaço daqui, gente, minha pistola acabou de quebrar, né? Então agora eu vou ter que fazer milagre para poder terminar o vídeo. Aí colei o fundo e eu vou montar as peças e vou encaixando. Ó, vou encaixar as peças aqui. Vai ficar algumas peças sobrando, porque você cortou, e vai encaixando por dentro. Depois que ficar essas peças, você vai recortar ela do tamanho
que tá a primeira base. Encaixa. Pode encaixar. Essa aqui eu cortei já. Só falta colar. Depois eu corto ela direitinho, porque ficou algumas diferenças, né? Aí eu vou encaixar. Depois eu boto cola aqui dentro, ó, e fecho ela. Vocês podem ver. Eu vou, coloco cola quente dentro de todos os espaços e faço a união. Depois que eu fizer toda essa peça, toda essa união aqui, ela vai ficar bem reforçadazinha, bem durinha, como vocês podem ver, certo? Como esse é um armário que eu vou fazer pequenininho, então vai ser um nicho só. Eu já cortei aqui algumas peças. Isso aqui você encontra pela internet. Se você não souber fazer um desenho à mão livre, você encontra esses desenhos de arabescos, né, de bordados, no YouTube. Você pode imprimir, né, sai do tamanho de uma folha de ofício. Você mede ou faz uma ampliação e recorta 3 vezes no papelão. Além dessas 3 vezes, vai ter toda essa capa aqui, tanto por dentro como por fora, por trás. Ela vai ter uma capa que é a capa de... a última capa que é a capa de papel Paraná. Então, para dentro é uma medida, para fora é outra. Então, por dentro você vai usar a medida sempre com a régua, certo? Aí você vai medir, e você vai ver que aqui, ó, já vai caber aqui dentro. Eu cortei um pouco maior, certo? Para que eu possa fazer com vocês. Aqui a medida é essa. A largura é exatamente essa, certo? A largura é exatamente essa. Então aqui tá só faltando um pedacinho. Tá só faltando um pedacinho. Sobrando um pedacinho. Eu vou e recorto para que ele caiba ali dentro. Eu não digo medida exatamente para vocês de quantos são, porque cada um de vocês vai fazer a caixa de vocês. Então, vocês vão saber de quanto vai ser cada medida para que caiba dentro. Eu vou recortando até caber, né, bem justinho. Olha aí. Ainda tá grande. Ele não pode dobrar. Ela tem que ficar dessa forma. Aí você passa a cola e vai colocar ela nas todas as partes. O fundo, a mesma coisa. Você vai colocar a peça do fundo, certo? Muito quando a gente faz justinho, é isso, que você faz tirar daqui de dentro, dá um trabalho. Fazer a recortagem de todo o beiral para ficar da mesma altura, certo? Faço todo o beiralzinho. Depois que eu fizer o beiral, eu volto colocando as peças de dentro, todas as peças, como eu expliquei, todas as peças. Depois que eu colocar todas as peças de dentro, eu vou recortar, que aqui já está recortado, eu fiz as peças de fora, certo? Eu sempre corto maior, para depois ver quanto é que vai ficar faltando, para que eu possa ir recortando, ó, as peças. Então, tem aqui 4 peças, né, 4 laterais, e o fundo. Não queiram cortar o fundo de dentro igual o de fora, porque não é a mesma coisa, certo? Vocês podem observar, ó, que aqui é uma espessura, ela não vai caber aqui dentro. Porque a gente fez um preenchimento aqui dentro. Não é a mesma coisa. Então, gente, eu vou dar uma pausa no vídeo. Boa noite, gente. Vamos dar continuidade ao passo a passo do armário que vocês me pediram para fazer de papelão.
certo? Como foi explicado ontem, eu estaria colocando as peças de... Coloquei ela por fora, fiz todo o acabamento dela, como vocês podem ver, e coloquei o arremate de cima com 3 tirinhas de papelão. Depois que eu vier com essas 3 tirinhas de papelão colocada aqui em cima, eu venho com a parte de trás, colo. Depois que eu fizer a parte de trás colar, eu venho fazendo o arremate para ficar certinho. Depois que eu fizer os 2 arremates de trás e da frente, eu venho colando a lateral dele todinho. Essas peças é bom colar sempre com cola quente. Eu tentei colar com cola branca, mas não deu muito certo, porque a cola ela acaba vazando para dentro das extremidades do papelão. E a cola quente ela se mantém ali. Então vamos dar sequência, né? Outra coisa, eu expliquei para vocês ontem sobre a lateral do papelão que a gente tinha que fazer. Quando a gente faz esse acabamento de cima e o acabamento de baixo, precisa se dar um pequeno detalhe, que é a diferença para fazer o encaixe da barra embaixo, para que ela fique exatamente na mesma direção, como vocês podem ver aqui da caixa. Depois de colocado a fitinha, ele vai ficar exatamente aqui da mesma direção, como se fosse por igual, como se fosse um acabamentozinho de MDF, certo? Então vamos dar sequência colando os pedacinhos, né, para esconder todo o acabamentozinho. Vamos esconder atrás, não nem precisa tanto, porque fica por dentro, você passa a tinta, ele não vai aparecer. Essa parte vai ficar por dentro. Outra coisa, para as pessoas que querem um armário maior, o que vai acontecer? Você corta um pedacinho de papelão, faz uma tirinha de papelão da espessura da sua lateral e coloca aqui, dessa forma, uma tirinha de um lado a outro. Você mede a mesma altura que der desse lado, tem que dar deste lado aqui, e você coloca também uma tirinha. Essa tirinha você vai vir com sua peça, faz de conta que isso aqui seria a sua peça, e vai encaixar ela em cima. Passa a cola quente e encaixa ela. Se você for colocar um arremate bordado como esse aqui, né, que você, às vezes você encontra esse bordado ou faz a mão livre ou você encontra no YouTube, que são bordados para pano de prato, desenhos de molduras, arabesco, você encontra esses trabalhos assim. Aí você imprime e recorta o tamanho que você quer. Então, como eu estava falando, para colocar esse bordado aqui, você tem que fazer esse mesmo detalhe que você fez aqui, você vai ter que fazer na prateleira de cima. Como ele é um armário muito pequenininho, eu não vou fazer prateleira, eu vou fazer ele mais curto, certo? E se você não quiser botar ele quer botar ele com prateleira, mas não quer colocar com o bordado na frente, você mesmo assim você tem que vir com acabamentozinho para ele ficar bonitinho, parecendo um MDF, certo? Sempre pense em esconder todas essas peças aqui, que depois não vai aparecer. Depois de tudo isso feito, de colar essas peças, de colar a frente dele, de colar essas laterais, colar a parte de baixo, você vai colar essa parte de cima, fazer o acabamento e colocar. Ele, depois de todo pronto, eu usei naquele lá, como vocês podem ver, eu usei tinta, como eu falei, acrílica, mas o problema dela é que ela é a óleo. Só que essa tinta a óleo, ela ficou meio amarela. Olha a diferença, tá vendo? Eu não sei se foi por causa da marca, mas ela ficou meio amarela. Então eu vou ter que dar uma segunda mão nesse daqui para ele ficar branquinho que nem esse. Essa aqui já é tinta, já é a base d'água, certo? Então vocês costumam latex à base d'água. Vocês, por favor, usem ao critério de vocês. Eu gostei muito dessa base d'água. E agora eu vou terminar. A pintura eu só vou poder pintar isso de dia por causa do cheiro. Por mais que a tinta seja a base d'água, que o cheiro dela
é menos e seca rápido, mas a casa de noite fica fechada, não é bom trabalhar com tinta à noite. Essa peça eu vou pintar ela toda de branco, mas vou colocar ela um fundo de tecido, porque a minha filha vai usar para colocar no quarto dela. Agora o armário, ele já foi pintado, como vocês podem ver, certo? A peça já está toda pintada. Eu dei 3 demões de tinta e depois coloquei pérolas, né? Essa pérola, ela já é autocolante, ela já vem com a colazinha nela, mas tem dessa pérola daqui que você pode usar com a cola Tech Bond, é uma cola muito boa, certo? E eu colei o tecido com cola branca no final, porque como é uma peça que vai ser para usar particular, então eu botei conforme as peças que minha filha já tem, que tudo nessa estamparia aqui. Então vai para o quarto dela, então fica tipo um conjuntinho. Independente de você fazer um armário grande ou pequeno, você sempre tem que fazer esse segmento de fazer o preenchimento para que ele possa ter uma espessura de chegar a parecer um MDF, certo? A parte de decoração, de acabamento, fica sempre por sua conta. Você pode usar pérolas, você pode usar fitas, o que você achar que você pode criar está a seu critério. Então a única coisa que eu ensinei a vocês aqui foi a confecção da caixa, o preenchimento e o acabamento. Quanto melhor você trabalhar no acabamento, mais ela vai se aparecer com um MDF, certo? Então tá aqui, tá prontinho, certo? Eu espero que vocês gostem. Esse é o vídeo que eu prometi a vocês. E curtam aí a minha página para que eu possa estar fazendo outros vídeos e aparecendo para vocês.